Olá, turma! Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre trovadorismo. Trovadorismo é considerado como o primeiro estilo literário. E aí vocês podem estar se perguntando, mas professor, o que é estilo literário? E eu vou explicar aqui brevemente para vocês. O estilo literário são as características que um determinado texto literário possui. Então, ao longo desses 3 anos de ensino médio, vocês vão estudar estilos literários portugueses e estilos literários brasileiros. E quando nós falamos nos estilos literários portugueses, o primeiro estilo literário que nós temos conhecimento é o trovadorismo. Por isso, nós iniciaremos os nossos estudos por ele, tá certo? Em relação a esse estilo literário, primeiro vamos tentar compreender o que é o trovadorismo. E o trovadorismo é um conjunto de manifestações literárias contemporâneas à primeira dinastia, que é a dinastia de Borgonha, 1109 a 1385. Talvez em história vocês já tenham estudado isso, né? Que Portugal era dependente do Império Romano e foi através dessa dinastia de Borgonha que Portugal conseguiu a sua independência. Então, as manifestações literárias que surgem a partir dessa primeira dinastia é que nós chamamos de trovadorismo. E até em relação à época em que teve o início o trovadorismo, é algo assim que gera uma certa dúvida, mas os historiadores eles costumam dizer que surgiu por volta de 1189 ou 1198. Foi mais ou menos esse o período que surgiu, até 1385. Mais importante que essas datas convencionais é saber que o trovadorismo corresponde à primeira fase da história portuguesa, ao período da formação de Portugal como reino independente. Ou seja, se é um movimento literário que surge a partir desse período de formação de Portugal, né, da história portuguesa, aí vocês podem estar imaginando. Ah, então é um período literário que vai falar sobre a história de Portugal. Mas não é bem assim. Esse período literário, o foco não é falar sobre a história de Portugal diretamente. Mas é um período literário mais voltado para a questão da corte, falar sobre o amor e todas essas subjetividades. E quando falamos no início desse trovadorismo, né, provavelmente ele iniciou, como já foi mencionado anteriormente, por volta de 1189 ou 1198, com a Cantiga da Ribeirinha, de Pais Soares de Taveirosa. Uma coisa interessante que desde já eu falo a vocês é sobre essa questão de início e fim de um período literário. Geralmente, o início de um período ou estilo literário, né, como queiram chamar, está voltado para a questão de quando surge uma obra com determinadas características e percebe-se que aquela obra ela já não abarca mais aquele estilo literário existente. Por exemplo, eu já falei a vocês que o nosso primeiro estilo literário português é o trovadorismo, não é isso? Só que vai ter um determinado momento que o estilo trovadoresco ele não abarca mais as literaturas que vão surgindo. E aí, depois do trovadorismo, vai surgir o quê? O humanismo, e assim sucessivamente. Então, o trovadorismo ele surge quando o pai Soares de Tavaróis ele compõe nessa cantiga da Ribeirinha. Então, a partir daí surge o movimento trovadoresco e o fim é por volta de 1385, com o fim da dinastia de Borgonha. Quando nós falamos em trovadorismo, o trovadorismo ele possui algumas cantigas e essas cantigas elas têm determinadas características. Por exemplo, uma dessas cantigas são as cantigas de amor. E quais são as características das cantigas de amor? A voz lírica masculina. Eu já falei para vocês e eu volto a comentar a questão de que nós temos o autor do poema e nós temos o eu lírico do poema.
Então, quem é o autor? O autor é aquele ser humano que senta na frente de um computador ou de uma máquina de datilografia e vai escrever aquele texto. O eu lírico é a voz que fala dentro do poema. Então, aqui no movimento trovadoresco, no estilo literário trovadoresco, os autores dos poemas eram sempre homens, certo? Homens. A pessoa física era homem. Só que a voz que falava dentro do poema, em alguns momentos, tínhamos a voz do eu lírico feminina e em outros momentos a voz do eu lírico masculino. Para que uma cantiga fosse considerada como uma cantiga de amor, a voz lírica, ou seja, a voz que estava falando dentro do poema, precisaria ser uma voz masculina. Essa era uma das características. A outra característica é a expressão da vida aristocrática, ou seja, as cantigas de amor, a ambientação delas era sempre a aristocracia, a nobreza. Outra característica era as convenções do amor cortês. Ah, professora, o que é isso? Essas convenções do amor cortês, elas possuíam três características. A primeira era a idealização, ou seja, essa figura feminina, essa mulher que era apresentada no poema era uma mulher idealizada. O que é idealizada? É aquilo que basicamente é inatingível, que eu idealizo, certo? Que está no mundo das ideias, não no mundo real. Então, essa mulher que era representada dentro do poema era uma mulher idealizada. Além disso, nós tínhamos a vassalagem amorosa. O que é a vassalagem amorosa? É a sofrência, gente. Marília Mendonça é alguém que nos mostra, por exemplo, essa vassalagem amorosa, porque a vassalagem amorosa era a forma como esses eu líricos se expressavam, basicamente se considerando vassalos, escravos daquele amor. E a coita, que o que era a coita? É a dor, o sofrimento. Então, as cantigas de amor, elas apresentam essas características. A voz que fala no poema é masculina. E, além disso, geralmente vai mostrar esse sofrimento amoroso, essa vassalagem amorosa. E ela possui também uma origem provençal, ou seja, são cantigas que são poesias, né, trovadorescas que se originaram na Provença, que é uma região da França, ok? Nós temos aqui um exemplo de uma cantiga de amor escrita por Afonso Sanches. Afonso Sanches era a pessoa, o autor. E a voz que está falando dentro do poema é a do eu lírico, que diz, por exemplo, dizia lá, Fremosinha, ai Deus val. Como estou de amor ferida, ai Deus val. Dizia lá bem talhada, ai Deus val. Como estou de amor coitada, ai Deus val. Como estou de amor ferida, ai Deus val. Não vê o que bem queria, ai Deus val. Como estou de amor coitada, ai Deus val. Não vem o que muito amava, ai Deus val. Aqui a gente pode observar que é uma linguagem diferente da que nós utilizamos hoje. Por quê? Porque a linguagem presente aqui é o galego-português. Na época, esse povo não falava nem a língua portuguesa, eles falavam o galego-português. Então, é uma linguagem de mais difícil compreensão. Mas o que nós podemos observar também é que a voz que está falando nesse poema é a voz de um homem. Por quê? Porque ele está se referindo a uma mulher. Dizia lá Fremosinha, ou seja, Fremosinha é a figura feminina. Então, se a voz que está falando dentro do poema é a voz de um homem, nós temos aqui uma cantiga de amor. Além da cantiga de amor, nós temos também as cantigas de amigo. Como eu já falei, todos os autores dessa época eram homens, mas o eu poético da cantiga de amigo é feminino, ou seja, a voz que está falando dentro daquele poema é uma voz feminina. O ambiente geralmente apresentado nas cantigas de amigo é um ambiente rural, certo? Em que apresenta um cenário de mulheres camponesas. As cantigas de amigo, elas são escritas sempre na primeira pessoa e geralmente são apresentadas na forma de um diálogo. Vamos ver um exemplo.
O nome da cantiga aqui é Ondas do Mar de Vigo. Como vocês podem observar, o autor é Martin Kodax, ou seja, é um homem. Mas vamos ver quem é a voz que fala dentro do poema. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus se ferrar cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus se ferrar cedo. Se vistes meu amigo, porque eu suspiro, e ai Deus se ferrar cedo. Se vistes meu amado, porque eu hei gran cuidado, e ai Deus se ferrar cedo. O que a gente observa aqui? Que a voz que está falando dentro desse poema é uma voz feminina. O eu lírico desse poema é um eu lírico feminino. Como é que a gente percebe isso? Porque esse eu lírico, essa voz que está falando dentro do poema, ela pergunta, né, as ondas do mar de Vigo, tu vistes o meu amigo? Tu vistes o meu amado? Ou seja, é uma mulher, a voz que está falando, né, a voz feminina, se referindo a um homem. Então, aqui nós temos um exemplo de cantiga de amigo. Por quê? Porque a voz que está falando dentro do poema é uma voz feminina. A gente consegue observar que as características do diálogo. Por quê? Porque essa pessoa está fazendo uma pergunta para as ondas do mar. Ondas, ondas do mar de Vigo, você viu o meu amigo? Então a gente consegue perceber esse diálogo e essa voz feminina presente no poema. Nós temos também as cantigas de escárnio e de maldizer. Ou seja, as cantigas satíricas, né, que satirizam, elas apresentam interesse sobretudo histórico, são verdadeiros documentos da vida social, principalmente da corte. Então, não é só hoje que existem as indiretas, né, as provocações. Nesse período já existia a sátira, satirizar a corte. E aí nós temos as cantigas de escárnio e de maldizer, que compreender a diferença entre elas é algo meio que relativo, porque vai muito da concepção também de cada um, né, da subjetividade de cada um. O escárnio é a zombaria, menosprezo, desprezo, desdém, indiretas, o uso da ironia. E o maldizer é praquejar contra difamação, diretas sem equívocos, intenção difamatória, palavrões e xingamentos. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma cantiga que a gente pode considerar tanto como de escárnio quanto de maldizer, que diz: Ai, dona Féia, se Deus me perdoa e pois havedes tão grande coração, que vos eu loe em esta razão. Vos quero já loar todavia, e vedes qual será a loação. Dona Féia, velha e sandia. Observem que aqui o eu lírico está acabando com essa pessoa, né? Ela é feia, ela é velha, ela é sandia. Então, aqui é um exemplo de cantiga de escárnio ou de maldizer, certo? Nós temos a cantiga de amor, como eu já falei, né? Que a voz que fala dentro do poema é uma voz masculina. A cantiga de amigo, que a voz que vai falar dentro do poema é uma voz feminina. E a cantiga de escárnio e de maldizer, que essa voz geralmente é uma voz masculina que vai falar dentro do poema, mas a gente deve se prender não a esse detalhe, se a voz é masculina ou feminina, mas sim o que essa cantiga está dizendo sobre o outro, né? Porque aqui a gente vê nitidamente que essa pessoa está acabando com a outra, está chamando ela de feia, de velha, está demonstrando que ela não é uma pessoa legal. E essa foi a referência utilizada. Um abraço a todos e todas.